Nesse livro Bases do Mundo Ardente, há muitas indicações para os nossos contatos com os níveis suprafísicos. Então o livro tem uma seção de perguntas e de respostas que nos elucidam muito e que representam a necessidade de muitas pessoas que estão começando este processo mental bem assumido, bem responsavelmente. E depois dessa sessão de perguntas que nos esclarecem vários pontos, começam os exemplos práticos de contatos com este plano mental superior, do qual o livro fala, onde começam a aparecer os elementos geométricos. Depois vem trechos de ensinamentos e de impulsos, e no final vem os símbolos geométricos com os exercícios que dizem respeito a cada um. Então é um livro muito amplo e a uma certa altura ele está nos mostrando uma transição entre o nosso trabalho individual e o trabalho grupal. Mas isto é muito sutil dentro do livro, de forma que nós vamos nos empenhando no nosso trabalho individual, mas depois vamos encontrando naturalmente o trabalho grupal. E hoje vamos ver aqui como se formam estes grupos. As nossas comunicações com estes mundos suprafísicos, as nossas comunicações com estes mundos internos, é muito sutil e nós chegamos a isto não é fazendo força, mas é com autodoação, é com a doação de si e com aspiração e com esta vontade, esta aspiração a chegar a isto. Esses mundos ou estas energias ardentes, este fogo, esta vida ígnea, isto é revelado não nos planos materiais, mas isto é revelado nos planos etéricos ou nos planos astrais, enfim, nos planos internos, nos níveis sutis ou mais profundamente. Então, estes mundos e esta vida não está muito evidente para o nosso nível de personalidade, porque o nosso nível de personalidade está muito em contato com as formas, com a parte externa da vida, com a parte material. Mas esses mundos, ou o que está oculto nesses mundos, para se mostrar a nós e para nos proporcionar esta vida ardente, esta vida nesses planos de fogo, isto é através da alma, é através do nosso contato com a nossa alma e é a alma que vai então experimentando isto. Esse caminho, portanto, ele é desconhecido para a grande maioria, porque a grande maioria está habituada a chegar nas coisas através dos sentidos físicos, da inteligência, etc. Mas o caminho para isto, o caminho para se entrar nesses planos e nesses mundos, não é o mesmo que nós usamos com a personalidade para conseguirmos as coisas e para trilharmos os caminhos deste mundo. A condição é esta autodoação e esta profunda aspiração, este profundo desejo de conseguir tudo isso. Quando nós começamos esses contatos, e muitas vezes começamos sem perceber, sem nos dar conta, nos sonhos ou através de algumas impressões, nós começamos a ver as coisas de outro modo, começamos a compreender as situações de outro jeito, começamos a ver as pessoas mais profundamente, e isto é um reflexo de nós estarmos começando a contatar estes mundos. Mas no início, quando a gente começa esses contatos e, portanto, começa a ver as coisas por dentro, muito das nossas tendências psíquicas começam a se misturar com isto. Então, no começo, nós não podemos ter uma ideia nítida dos mundos internos. No começo, nós não podemos contatar estas situações, estes fogos, muito claramente e nem muito puramente, porque o nosso lado psíquico,
os nossos elementos pessoais, subconscientes ou até certo ponto conscientes, se misturam com isto. E muitas construções diante das quais nós nos encontramos, muitas situações internas que nós tomamos como situações internas, não são puras no início, são misturadas com estas coisas psíquicas nossas, com as nossas tendências ou com alguma recordação que a gente tenha no subconsciente. E então nós estamos sempre sujeitos a esta contaminação do nosso próprio mundo psíquico, da nossa própria visão da vida, porque diante de uma visão interna ou diante de um contato interno, aquilo vem através dos nossos sentidos, aquilo vem através da nossa capacidade de captar. Então isto se mistura com o nosso psiquismo, com o nosso jeito de ser, se mistura com o nosso temperamento. Então nós temos que estar muito tranquilos diante de todas estas coisas, porque temos que aprender a interpretar estas coisas. Isto é, não que estas coisas sejam complicadas, elas são muito claras. Nós temos que interpretar para ver o que ali é nosso, pessoal, que a gente introduziu, mesmo sem querer, e aquilo que veio realmente dali, aquilo que é realmente genuíno e aquilo que é autêntico e real. Mesmo nos contatos mentais superiores, mesmo quando você sonha ou vê uma figura geométrica, você vai aprendendo a distinguir a verdadeira figura que se projetou desses planos mentais superiores e aquelas figuras que o seu desejo cria. Então você vai poder comparar uma figura geométrica, um triângulo que tenha vindo do mental abstrato e um triângulo que o seu emocional criou, com o desejo dele de ver um triângulo, com o desejo dele de participar desta vida. E aí vocês vão ver como é mais grosseira a figura que foi apresentada pelo seu emocional ou foi apresentada pelo seu mental. Ela é mais densa, ela é colorida, ela tem muito do seu temperamento, ela é feita a seu gosto, ela é feita para você gostar, para você achar bonito, para você ficar entusiasmado. Não é a pura figura que desce e que te toca em outras coisas e que produz em você um outro tipo de efeito e não esse contentamento infantil de quem sonha com estas coisas e fica muito consolado com isto. São projeções do próprio desejo de sonhar estas coisas. Então, nós teríamos que ter muita clareza sobre isto para podermos estar diante destas experiências, destes sonhos, muito desinibidos e muito mais liberados desta contaminação que são as coisas nossas que se projetam aí nessas telas. Na primeira parte do livro existem todos os detalhes para que este caminho seja percorrido com bastante segurança e para que a gente não se iluda no decorrer desses contatos. E uma das primeiras condições que nós teríamos que ver se nós já temos pronta, é que nós não devíamos estar atrás de fenômenos. Todos esses fenômenos psíquicos ou outros deviam já estar muito além do nosso interesse. Nós não devíamos ter mais interesse por isto. E nós devíamos ter não interesse por fenômeno, mas teríamos que estar realmente buscando uma compreensão das coisas liberada das formas. Porque um fenômeno que é um fato com várias formas. E nós precisamos estar com o nosso interesse muito além disso, para podermos ter um caminho aberto, seguro e livre e não enganoso. Sempre que estão acontecendo fenômenos, aí estão enganos. Aí estão outras leis, aí estão os desejos humanos, aí estão outros mecanismos, e nós então, mesmo diante de fenômenos que possam ocorrer, nós temos que ver aquilo muito simplesmente, muito impessoalmente,
porque esses fenômenos são todos eles materiais. E nós temos que estar com o nosso interesse além dos fenômenos. Há uma forma de saber as coisas, há uma forma de ver as coisas, há uma forma de ouvir, há uma forma de aprender sem ser através de fenômenos. E isto é o que a gente tem que buscar. Esta que deve ser a nossa meta, que é para todo esse ensinamento de bases do mundo ardente e todo esse ensinamento deste mundo mental superior possa vir o mais puro possível, que é para realmente nos levar a fazer um deslocamento destes sentidos, dessas impressões, desta forma de aprender e de ser humana para uma forma supra-humana, para uma forma superior e que vem deste mundo ardente. Por quê? Porque ele está entre o intuitivo e o divino. Ele não faz parte dos nossos planos mentais, emocional e etérico-físico. E um outro ponto para entrar nesse trabalho bem conscientemente, além de nós não estarmos interessados em fenômeno, nós tínhamos que verificar se nós não estamos cristalizados, se nós não paramos em alguma impressão, em alguma fase já ultrapassada, que nós já conseguimos resolver, que nós já conseguimos compreender e ali ficamos presos, ali ficamos cristalizados. Então é preciso estar muito atento para nós não estarmos fixados em nenhum ponto que já tenhamos alcançado nesta busca. Qualquer indicação que venha através de um sonho, de uma intuição, de uma informação que a gente receba, qualquer indicação seria para realmente pôr em prática. Porque se não se põe em prática uma indicação que se recebe por estas vias, isto significa que as vias se interrompem e que não vêm outras indicações. Então há pessoas que começam este caminho e que começam a sonhar, começam a ver, começam a escutar indicações, coisas legítimas, embora misturadas não com o psiquismo deles, mas sempre com um fundo de ensinamento, sempre com um fundo real. Mas neste ritmo de estar recebendo estas coisas, de estar intuindo, de estar tendo indicações, se a gente deixa de pôr em prática uma coisa, aquilo se interrompe, aquilo não continua, não prossegue. Porque nós não podemos dar saltos nisso, nós não podemos estar saltando etapas nisto. Então, enquanto nós não estamos diante do ensinamento e não vivemos aquilo que nos foi ensinado, nós não vamos entrar na etapa seguinte. Isto é muito importante e isto é muito evidente nesta vida mental, nesta vida ardente, nesses nossos contatos com esses mundos. E depois, nós precisamos também já estar treinados no desapego pelo resultado do nosso trabalho. Porque nós podemos estar trabalhando muito honestamente, podemos estar aspirando verdadeiramente, mas teríamos que ter muito cuidado para não estarmos cobrando resultado destes estudos, destas buscas. Você tem que buscar como se nada fosse conseguir. Você tem que trabalhar como se não fosse ter resultado algum. E se tiver resultado, você olhar aquilo muito neutramente, muito tranquilamente, que é para poder não ficar cristalizado ali naquele ponto. E se não vier um resultado, você procure se desapegar desta necessidade de ter resultado. Veja como esses níveis são delicados, como este mundo ardente é delicado e como a nossa atitude, como o nosso preparo está em coisas sutis, nas mínimas coisas que na vida emocional e na vida mental comum não são absolutamente importantes. Não são tão importantes quanto aqui. Mas aqui, estas pequenas coisas, essas minúcias, fazem uma grande diferença. E esta, da gente estar buscando resultado
Isto, na mente superior, é interpretado como tendência de fazer magia negra. Por aí vocês veem como é diferente a moral nestes planos. Que na vida humana, nesse mundo mental ordinário, a busca de resultados tem um valor. Nesse mundo superior, neste mundo ardente, a busca de resultados significa, na realidade, que o indivíduo, se tivesse aqueles instrumentos, iria fazer qualquer tipo de trabalho com aquilo, sem discernimento. Enfim, uma capacidade para magia negra. Então veja como é diferente o conceito, como é diferente o conceito da busca de resultados, como é diferente o conceito de você estar esperando um resultado de um trabalho que esteja fazendo. Isto aqui no mundo humano é até compreensível, mas no mental superior, no mundo ardente, isto é um verdadeiro estorvo, isto é uma verdadeira carga psíquica muito pesada. Com tudo isto, tudo aquilo que vem como impressão, ou mesmo como visão, ou mesmo como sonho, ou como imaginação, é preciso estar muito consciente e separando aquilo que é real para nós daquilo que foi projetado ali pela nossa personalidade, pelos nossos desejos ou pelos desejos de outros. Veja como é delicado este trabalho. Aqui no mundo humano, se alguém tem um desejo de nos fazer o bem, isto aqui pode até ser de ajuda. Mas neste mundo interno, neste mundo sutil, o desejo de alguém, de que a gente seja de alguma certa forma, aquilo cria uma forma pensamento e nós podemos colher aquilo e interpretar aquilo como mensagem deste mundo. E não foi. Foi a projeção do desejo de um amigo, foi a projeção de um desejo de alguém que está conectado com o nosso processo. Então veja o grau de impessoalidade que nós temos que ter para lidar com estas coisas. Quem ainda tem coisas pessoais com outros, envolvimentos, dificuldades, tudo isso tem que ser limpo antes de se começar este trabalho, antes de se ter contato com este mundo e com as coisas deste mundo, que estão sempre disponíveis, que estão aí para nós, com a nossa mente superior ou com a nossa intuição, começarmos a contatar. E depois a humildade, que deve estar sempre presente. Humildade quer dizer, tudo o que estiver acontecendo de positivo com você não é obra sua, não é por sua conta, não foi você que fez. A humildade é você estar diante destas coisas todas como se não fossem coisas suas. Isto não vem porque você merece, isto não vem porque você trabalhou para que isto viesse. Aqui é preciso muita humildade, é preciso estar sempre agradecendo por aquilo que vem, porque aquilo realmente vem de um outro nível, aquilo não vem dos planos aonde o nosso desejo humano se encontra. Então não tem nada realmente a ver com esse nosso desejo humano. Agora, o coração, esta forma de saber que nós todos conhecemos, não? Porque vocês já devem ter tido a experiência de quando sabem uma coisa pela mente, ou quando sabem uma coisa pela sua experiência, ou quando sabem uma coisa pelo coração. Vocês já devem ter tido essa experiência e já viram a diferença. Quando vocês sabem uma coisa pela experiência que fizeram, isto é muito limitado. A vida que vocês tiveram, as coisas que vocês aprenderam, tudo isso que vocês mentalmente elaboraram, isto tudo é muito limitado como conhecimento se vocês forem comparar isto com a coisa quando vem pelo coração. Quando a coisa vem pelo coração, vocês até se admiram como isto veio. E veio de você, só que veio por uma via onde essas misturas não acontecem, onde a sua experiência anterior não entra como preconceito, não entra como dado artificial, que não tem nada a ver com o novo, a sua experiência anterior. Aquilo de nada vale para o conhecimento novo.
Então você pode ter uma experiência em muitas coisas e a sua mente então te diz que você sabe, que você conhece. Se o seu coração te mostra, você vai ver que não sabia realmente nada na realidade, porque a visão do coração é outra. O coração vê de outra forma, isto é, o coração vê sem condicionamento algum. O coração vê sem nenhum desses sentimentos espúrios ou dessas diferenças mentais entre as pessoas, estas coisas humanas desta qualidade que vocês conhecem. Então, o coração está livre de tudo isto, e quando as coisas vêm pelo coração, vocês ficam até admirados de saber, mas como isto veio? Eu nunca tratei disto, eu nunca esperei que pudesse perceber isto assim, nunca pensei nisto, nunca vivi isto, e isto pelo coração é trazido. Então você vive isto pelo coração. Esse caminho do coração é muito importante aqui, porque ele te dá a coisa do momento presente, a compreensão possível naquele momento presente, e você tem, pelo coração, uma certeza, uma confiança que a sua mente não pode dar com a mesma intensidade. Porque a mente é dividida, a mente é dúbia e a mente pode errar. A mente pode ver as coisas bem confusamente. E com o coração isto nunca acontece. E quem está habituado aos fogos da mente, quem está habituado a essas elaborações mentais, a este conhecimento mental, a esse discernimento mental, que é muito importante também em muitas fases nossas. Quem está habituado com isto, quando tem a primeira experiência com o coração, vai ver a diferença. Vai ver a diferença e vai ver que para ver as coisas com a mente precisa muito trabalho. Para ver com o coração precisa estar entregue, precisa ser humilde e precisa estar anulado. No sentido que as pessoas, é claro, não estão dispostas a se anularem. Então, por estes fogos do coração, por este mundo ardente, através do coração, nós sabemos sem pensar e sabemos sem deduzir, sabemos sem comparar e sabemos sem analisar. Vocês sabem que análise, comparação e tudo isto pode tomar rumos completamente diversos daquilo que se tomaria com o coração. E pelo coração nós temos um conhecimento que não depende de nada disso. E este fogo, esta chispa do mundo ardente, que é uma das bases, não, do conhecimento deste mundo, isso está presente se nós vamos então nos entregando e se nós vamos nos limpando de todas estas coisas que nós vimos aqui. Aqui vamos transcendendo a vida individual a esta altura, porque nós estamos muito habituados a viver individualmente. Tanto assim que quando formamos um grupo, começamos a nos agrupar, começamos a ordenar os setores individualmente, vendo fulano, beltrano, cicrano, como é que eles se dão, como é que eles se harmonizam. Não é assim que se faz? Esse eu não gosto, então eu vou para lá. Este eu não consigo ver, eu não posso trabalhar junto. Então aqui há uma total revolução nisto tudo. Porque um grupo realmente não se forma assim como se forma aqui no plano físico, com os fogos da mente, ou como se forma com as tendências humanas de pessoas que trabalham bem ou não trabalham bem juntos. Esses grupos não se formam assim. O verdadeiro grupo de trabalho, para as pessoas que estão nesta linha, as coisas não são compostas com as pessoas, unindo as pessoas. Esses grupos que estão muito estimulados para que apareçam, para que surjam na superfície da Terra, para fazerem o verdadeiro trabalho planetário, esses grupos são sempre projeções de conselhos,
projeções de conselhos, que são consciências que estão regendo a vida no planeta. E a estrutura de um grupo destes, esses grupos que nós estamos sendo convidados a formar e a deles participar, essas estruturas não são, como se disse, baseadas só em necessidade externa e com base nas pessoas que nós dispomos. Porque qualquer pessoa serve quando o grupo é formado realmente de acordo com a projeção de um grupo superior. Então, aqui nas Bases do Mundo Ardente, na página 28, tem um trecho, um capítulo muito importante neste sentido. Porque nunca é tarde para nós revermos os nossos grupos, para nós olharmos os nossos grupos de um ponto de vista superior, de um ponto de vista ardente, e não do ponto de vista prático e humano, como se formam os grupos aqui. E lá na página 28 tem uma figura que está também na capa do livro, que seria um grupo de 18 membros. 18 membros é apenas um exemplo que se dá, porque qualquer grupo maior que 18 membros pode estar com a possibilidade de formar este desenho. Então, um grupo forma estas figuras, um grupo forma esses desenhos. E a capacidade de trabalhar não vem das pessoas que estão aí. Veja o engano dos grupos aqui, que você põe junto as pessoas que se dão bem. E quem não se dá bem vai para outro setor, vai para outro grupo. Isto é o que o livro está nas entrelinhas, nos convidando a transcender. Porque nós temos que formar figuras que correspondam a estas energias geométricas, a estas ideias superiores, que correspondam ao movimento, que correspondam à energia desses conselhos internos, que são consciências agrupadas geometricamente. Então aqui nós temos o exemplo de um grupo de 18 pessoas. E como este grupo está organizado, como ele está disposto para que ele possa funcionar como um prolongamento do conselho suprafísico, e não que ele possa funcionar segundo a capacidade das pessoas humanas que estão formando aquele grupo. Se nós reunimos um grupo humanamente, seguindo as nossas tendências, as nossas idiosincrasias, nós vamos ver esses trabalhos limitados que conseguimos fazer. Vamos fazer 20%, 30% do que era necessário em uma tarefa. Mas se o grupo não está formado assim, se o grupo segue um desenho que desceu de um nível suprafísico, e ele é sempre geométrico, porque aí, nessa geometria, nesses desenhos, existe uma relação de energias, uma relação de força, que não é pessoal. No grupo humano, você precisa ter duas pessoas afins para dar certo. Neste grupo verdadeiro, as pessoas são opostas. E a coisa aí se dá, porque não são as pessoas. É o que as pessoas formam juntas, é aquilo que elas juntas conseguem formar. No fim, se nós tivéssemos esta clareza, qualquer pessoa servia, desde que a gente formasse realmente o grupo, juntando estas energias geometricamente. Isto é uma coisa muito audaciosa de se dizer e inacreditável, mas se um grupo é formado de forma ardente, se o grupo é formado geometricamente, e se isto corresponde à inspiração interna do grupo, você pode trocar as pessoas, a pessoa pode ir embora, pode chegar outra, pode ser incompetente, pode não ser, dá tudo certo. Isto é o ponto que nós teríamos que chegar para realmente mudarmos a nossa atitude e realmente estarmos diante do trabalho grupal de uma outra maneira. Nós não poderíamos passar por cima destas coisas revendo este livro, porque isto é muito importante. Isto acabaria com todas estas questões pessoais dentro dos grupos, essas questões ridículas e que só servem para impedir que a energia flua. Porque as pessoas estão juntas num setor, numa área, num ambiente, não porque elas se dão bem ou porque elas são harmoniosas,
elas estão formando figuras. Se trocar uma pessoa daquela, tudo continua da mesma forma. Se é que aquele esquema estava formado geometricamente, formado de jeito que corresponda à formação interna do conselho que está inspirando aquele grupo. Então, neste desenho que nós vemos ali como modelo, nós temos um triângulo dentro de um quadrado. Fora deste quadrado tem uma estrela de 5 pontas e, contornando tudo, tem um hexágono. Se vocês forem contar todas essas linhas, são 18. É uma soma de 18 pessoas. Mas essas pessoas não estão agrupadas aleatoriamente. Não foi você que dividiu essas pessoas. Essas pessoas estão formando algo. Por exemplo, o triângulo, que é o que está no centro, ali nós precisamos realmente de 3 pessoas no centro de um grupo. No centro de um grupo deve ter 3 pessoas, que são aqueles que devem estar mais em contato, mais ligados ao ponto que está no centro desse triângulo. O ponto é a coordenação central do grupo, representada na figura pelo ponto. Então existe uma coordenação central do grupo, que representa o centro do conselho, e depois em volta 3 elementos, 3 pessoas, que têm que estar ali como contato direto com aquele ponto. Porque o grupo todo não pode estar em contato direto com aquele ponto, é impossível. O grupo todo tem outras tarefas, tem outras funções. E os 3, o triângulo que está em contato com a coordenação, isto é muito delicado, porque isto deve ter uma capacidade de estar em contato com aquele ponto e, portanto, de ser muito impessoal, porque aquele ponto não é uma pessoa. Aquele ponto é a síntese de onde a coisa tem que chegar. Então, não é preciso mais do que 3 que fiquem em contato com isto de uma forma sadia, de uma forma correta. Isto é muito necessário. Agora, o escalão seguinte, em volta desse triângulo, é um quadrado. Esse quadrado, isto é, estas 4 pessoas que estão em direto contato com esses 3, que são a base da essência da coisa, este quadrado é uma ligação entre a energia desta parte central e todo o resto do grupo. Então aqui tem que vir 4 pessoas muito especiais, que têm que fazer a ligação entre aquilo que se passa ali no centro e todo o resto do grupo, e todos os membros que estão em outras posições e que estão em outras tarefas. O triângulo e o quadrado que está em volta, que tem funções diferentes, como vimos, esse triângulo e este quadrado somam 7 pessoas. Estas 7 pessoas, 3 com certas funções e 4 com outras funções, estas 7 pessoas, num grupo destes, forma uma junta. Forma uma junta que deve ordenar as coisas e que deve fazer a transcrição, a ordenação de tudo o que deve ser realizado. Então veja, o que deve ser realizado e a ordenação do que deve ser realizado não é com o ponto, nem com os 3 e nem com os 4. É com os 4 e os 3 juntos. Então tem que formar uma junta de 7 para unir estas coisas e para ter então esta ordenação realizada. Além disto, há na figura a estrela de 5 pontas, que são outros 5 elementos. E esses 5 elementos simbolizam a própria energia do desenvolvimento da consciência. Então, muitos que se dedicam à instrução, muitos que se dedicam à parte instrução mesmo, não estão lá no centro, e nem no triângulo e nem no quadrado. Estão nesta estrela de 5 pontas, estão em volta de tudo, porque eles é que contêm as chaves
para toda a expansão de consciência. Então eles têm que estar num local bem intermediário, nem no centro das coisas e nem na periferia das coisas. E aí tem que ter 5, segundo este desenho que o livro apresenta. E estes 5 que estão nesta posição, estes é que têm que realmente aprender a ouvir, a tocar, a ver, a saber, a calar, porque estes são os verdadeiros executivos. Se nós refletirmos sobre isto, com base neste livro, e se nós entrarmos na realidade vista deste modo, nós vamos realmente olhar em volta e ver o grupo de outro jeito. E dizer realmente que pena que isto não possa estar montado direito. É a primeira coisa que a gente pensa. Que pena que isto não possa ter uma outra configuração. Mas nós ainda estamos naquele grupo humano. Fulano está ali porque não se dá com fulano. Então logo que não se dá, então tem que trocar, tem que acalmar. Quer dizer, isto tudo não tem nada a ver com o trabalho. Isto tudo desfigura o grupo. Isto tudo tira o grupo daquela forma que ele deveria ter. Eu não estou falando deste grupo, estou falando dos grupos em geral. Estamos estudando o assunto, temos que dar exemplo. E esses que representam a estrela de 5 pontas, esses é que são os verdadeiros executivos, porque eles estão aprendendo a ouvir, estão aprendendo a tocar, estão aprendendo a perceber, estão aprendendo a ver, estão começando a saber as coisas e estão se calando. E sabem se manter calados, porque o seu trabalho, o seu maior trabalho, evidentemente, é interno. E finalmente, em um grupo desse tão especial, e que realmente representa um verdadeiro grupo espiritual e ligado a um conselho, nós temos então no escalão seguinte o hexágono, aquela forma hexagonal. E aquela forma hexagonal, ela representa as 6 pessoas ou 6 elementos que, para manter isto tudo integrado e para manter isto perfeitamente protegido e velado de ataques e de coisas involutivas, aí estão 6 seres que nós podemos chamar de seres de oração, seres que trabalham internamente, seres muito devotos, seres muito entregues, e que os 6 formam então este contorno em volta do grupo, que seria o fortalecimento interior do grupo. Esta devoção, esta oração, esta vigilância em volta destes 6 elementos, destes 6 seres, isto então produz no grupo uma segurança e dá a possibilidade para o grupo de não perder o contato com a coisa superior. Então, é este hexágono, esses 6 elementos periféricos que estão aqui assegurando que o contato do grupo com os planos suprafísicos, com os planos internos, não se perca ou não se interrompa. Bem, esta estrutura nem sempre pode ser realizada assim rigorosamente, porque aqui na Terra os grupos têm que se ajustar às necessidades e têm que se ajustar também às realidades presentes, porque nem todos são impessoais. Você vê que um não gosta do outro, um não pode ver o outro, um se sente mal junto com o outro. Quer dizer, com estas coisas, isso tudo está excluído. Isto se faz uma coisa melhor possível com isto que se tem, mas isto não é realmente a estrutura de um grupo, isto não é aquilo que deveria ser. A gente se adaptar às necessidades não é ao jeito das pessoas que não podem ficar juntas ou que precisam ficar juntas. Isto não é necessidade. Isto é doença das pessoas. Isto não é necessidade. A necessidade é a das circunstâncias. É a necessidade que aparece para o grupo suprir. Então aqui muitas vezes você tem que mudar o desenho. Mas quando essa mudança do desenho não parte por idiosincrasias entre as pessoas ou das pessoas, mas essa necessidade parte da necessidade do serviço planetário,
Porque esses grupos estão servindo ao planeta assim organizados. Se um grupo chega a se estruturar conforme o conselho que o inspira, este grupo já começa a servir planetariamente. Este grupo começa a ter uma função planetária. E essa estrutura, além de precisar se moldar a essas necessidades, eu estou falando em 3, em 4, em 5, em 6 pessoas, mas isto é muito flexível, porque a necessidade pode mudar e você tem que mudar um esquema deste, você tem que trocar este desenho. Mas isto também pode ser mudado porque muda uma etapa do grupo, muda uma etapa nas pessoas, ou muda uma etapa no serviço, muda uma etapa no planeta. Então você teria que realmente mexer neste desenho. Então isso está sempre demandando atualizações. Quando um grupo começa a ficar muito tempo com cada um no mesmo lugar, isso significa que a coisa está ficando humana e que a coisa está ficando lenta, que a coisa está ficando cristalizada. Porque isto, quando vai acompanhando realmente a necessidade e todos estão neste ritmo e não no ritmo humano, porque o ritmo humano é você se cristalizar numa posição e lá ficar até morrer. Isto é natural nos grupos humanos. Ele se ajeitou ali e não é bom não mexer, porque se mexer aquilo desmonta. Não é isso no grupo humano em geral? Então aqui é o contrário. Aqui é uma disposição para estar sempre mudando. Não mudando por inquietação, por inquietude, porque não se pode ficar muito tempo numa coisa. Está sempre mudando, acompanhando a verdadeira necessidade. E esse hexágono, estas pessoas de oração, estas pessoas de contemplação, estas pessoas que são as guardiãs do grupo, que nesse desenho de 18 são 6 pessoas, é a terça parte do grupo que fica com esta tarefa de orar, de sustentar. Então, estes devem estar em contato interno com os conselhos, em contato com a fonte de inspiração daquele grupo, que é para o grupo conseguir acompanhar as mudanças, acompanhar a evolução deste modelo, desta fonte, disto que está inspirando o grupo. No mundo ardente, nos mundos internos, essa mudança, essa transformação, isto é contínuo, isto não para. Agora, aqui no plano humano, você vê, para você fazer uma mudança no grupo, quantas reuniões precisa, né? Quantas consultas, quantos cuidados, quantas luvas, quantos panos quentes você precisa para mudar uma coisa. E é até arriscado mudar mesmo aqui, porque as pessoas não estão preparadas para esse dinamismo. As pessoas não estão ainda neste fogo. As pessoas estão no fogo fricativo. As pessoas estão no fogo terrestre, no fogo humano. Não estão ainda neste fogo destes mundos, nestes níveis ardentes, aonde não existe nada estagnado, nada fixo, nada cristalizado. Mas isto não porque as pessoas precisem mudar, porque a necessidade está mudando. A necessidade está mudando e ninguém fica onde está quando a necessidade está mudando. Quando a necessidade está mudando, os seres devem acompanhar a necessidade. E aí isto é imprevisível o que possa acontecer numa estrutura grupal externa. Vocês vejam como esse livro tem muitos aspectos que a gente nem imaginava, porque isso num livro de 100 e tantas páginas está em 2, 3 parágrafos, porque é um livro muito discreto e que só vai mostrar esses lados, só vai inspirar estes lados para quem está querendo mesmo saber estas coisas. Porque senão isto fica uma desordem, um tumulto aqui no mundo externo e uma coisa até sem sentido. Mas se nós vamos nos voltando para este mundo ardente, não para esse, porque este aqui nós já estamos demais voltados para ele. Se nós estamos voltados para este mundo ardente, para este mundo interno, muitas coisas externas, até numa organização de grupo que está seguindo a necessidade mais de pessoas do que realmente a necessidade da tarefa, mesmo aqui nós podemos estar cumprindo certas etapas e podemos estar contribuindo
para que esses mundos ardentes e para que essa estrutura de fogo desses mundos, para que essa estrutura interna desses mundos possa ter uma correspondência aqui conosco, uma projeção aqui no mundo terreno e nos grupos concretos, e nos grupos de pessoas, e nos grupos de seres. Dos grupos de alma já não se poderia dizer as mesmas coisas, porque as almas, quando se encontram em grupo e quando se descobrem em grupo, as almas, quando compreendem que estão em grupos, as almas já são outro nível. As almas já estão num nível intuitivo, as almas não estão aqui no mental, nem no emocional e nem no etérico terrestre. Então as almas já estão livres de muita contaminação. As almas já estão num outro plano de relacionamento. Mas aqui, em nível de personalidade, aqui no mundo das almas encarnadas, nós teríamos que estar muito nesse hexágono, nessa posição de estar orando, de estar se conectando, de estar se alinhando, para que isto possa ser aqui embaixo o melhor possível. Vamos então voltar para o coral. Abençoado é o ensinamento profundo do ser. Abençoado é o ensinamento profundo do ser. Brota no coração e sempre vivo, renova e une. Cuida de seguir os sinais do ensinamento. Cuida de seguir os sinais do ensinamento. Fonte de luz em tua vida ele será. Com desapego e humildade, segue os sinais, segue os sinais, segue os sinais. Com desapego e humildade, segue os sinais do ensinamento. Do Então ponham este desenho da capa do livro no coração, porque ele pode sugerir muitas coisas a vocês.